Fala pessoal, vamos lá? Gente, reprodução sexuada. Reprodução sexuada é aquela reprodução que forma indivíduos, importante demais, olha lá, geneticamente o quê? Diferentes. Legal? Os indivíduos foram formados por um processo de combinação de material genético. O material genético foi combinado, certo? Foi por participação de gametas ou não, ocorre no caso de reprodução sexuada entre bactérias, né? Em que ocorre a fusão de material genético, por isso é considerado reprodução sexuada, tá? Não necessariamente tem que haver a participação de gametas, certo? É claro que, na maioria dos casos da reprodução sexuada, nós temos sim a participação de espermatozoides e óvulos, legal? Daí nós teremos indivíduos formados geneticamente diferentes. Bom, nós vamos falar aqui primeiro sobre um tipo de reprodução sexuada chamado de partenogênese. A gente vai falar da partenogênese, vamos falar da neotenia, vamos falar da polioembrionia, vamos falar da poliovulação, tá? O que é partenogênese? Partenogênese é um tipo de reprodução sexuada, vai ter participação de gametas. Só que nesse caso, olha lá, ó, não vai haver fecundação, não há fecundação do óvulo. Então o óvulo não será fecundado. Legal? Então você fica imaginando, pô, mas como é que isso é possível? O grande exemplo de partenogênese que a gente dá é o caso das abelhas. Para quem não sabe, os zangões, né, os machos das abelhas, são formados por partenogênese. Então dá uma olhada aqui, ó. Nós temos a rainha, que é diploide, nós temos o zangão, que é haploide. O zangão é haploide, ele tem a metade do número de cromossomos que uma rainha, por exemplo, ou até mesmo que uma operária. A diferença é que a rainha é fértil e a operária é estéril, certo? A rainha se alimenta de geleia real, já a operária, né, por exemplo, se alimenta de pólen. Então, olha só, a rainha, ela vai originar óvulo, mas olha só, a rainha é diploide e o óvulo é haploide. Para uma célula diploide formar uma rainha diploide, um ser vivo diploide, formar uma célula haploide, tem que ocorrer o que aqui? Meiose. Então, para a rainha formar óvulo, vai ocorrer o processo de divisão celular conhecido como meiose. Já o zangão, não. O zangão é haploide, e vai formar espermatozoides também haploide. Então, nesse caso, olha lá, ó, o zangão será formado por mitose. Zangão não, o espermatozoide do zangão será formado por mitose. Então, cuidado. O óvulo da rainha é formado por meiose, certo? R fatorial, redução. Já o espermatozoide do zangão é formado por mitose, E fatorial. O que vai acontecer? O espermatozoide do zangão vai fecundar o óvulo da rainha. Ok, espermatozoide N, certo? Óvulo N vai formar um zigoto, ou um ovo, como queira, que será o quê? 2N. N mais N vai formar um zigoto 2N. E esse zigoto, ele vai se desenvolver por mitose e vai formar uma operária, que é, a gente não pode esquecer disso, estéril, ou vai formar uma rainha, que é fértil. E aí você fala, pô, Dilson, cadê o zangão? Vamos voltar lá? Lembra que eu te falei que o óvulo da rainha foi fecundado? Então a rainha ela vai produzir vários óvulos. Um deles serão fecundados e outros não. Aqueles óvulos que não forem fecundados vão se desenvolver por partenogênese, dando origem a quem? Ao zangão. Então se o óvulo é haploide, o zangão também será haploide, certo? Nesse caso, o zangão vai se formar por mitose desse óvulo. O óvulo foi formado por meiose, aí o óvulo começa uma célula, 2, 4, 8, vai dobrando até dar origem ao zangão. Só que da partir daí do óvulo já é mitose. Então o zangão é formado por partenogênese, a partir de um óvulo que não foi fecundado. Então os exemplos que você vai ter de partenogênese vestibular, vou te dar 3 aqui, são as abelhas, a banana. Lembra do vegetal da banana? Banana não tem semente. Banana é um fruto partenocárpico, ou seja, um fruto que foi formado a partir de óvulos que não foram o quê? Fecundados. E existem casos de dragão de Komodo, alguns répteis, tá? Alguns répteis podem se reproduzir por partenogênese. Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o dragão de Komodo, né? É um réptil extremamente agressivo, extremamente perigoso. Olha lá, o dragão de Komodo é um animal capaz de reprodução por partenogênese. Além da reprodução normal que ele realiza, ele também pode ser originado por partenogênese. Essa descoberta aconteceu no ano de 2007. Belezinha? Vamos continuar. Gente, existem 3 tipos de partenogênese. A renótica ou a renótoca, teliótica ou teliótoca, deuterótica ou deuterótoca. Qual que é a diferença? A renótica é aquela que só vai originar, olha lá, machos. Só forma machos. É o caso do zangão, certo? É o caso do zangão. A gente pode até colocar aqui que é o caso do zangão. A teliótica ou teliótoca é aquela que vai originar apenas fêmeas, Isso acontece muito, sabe com quem? Com alguns insetos conhecidos, por exemplo, como pulgões.
E existem a deuterótica ou deuterótica, é aquela que origina tanto machos quanto fêmeas, certo? Isso acontece em algumas espécies, por exemplo, de borboletas. Aqui, na verdade, é uma questão um pouco mais específica, né, que vai fazer FUVEST, Unicamp, o FMS, o FGD, o EMS, enfim, questões um pouco mais específicas. A renótica, teliótica e deuterótica. Eu estou falando de partenogênese. A partenogênese ocorre na fase adulta. Se a partenogênese ocorrer na forma larval, aí você vai chamar isso de pedogênese. Pedogênese é um tipo de reprodução, né, que ocorre na fase larval. É larva que origina larva. E eu tenho certeza que você já ouviu falar. Sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando daquela história da doença conhecida como barriga d'água, em que o Schistosoma mansoni, lembra? A pessoa está doente, defeca próximo à lagoa ou na lagoa, os ovinhos caem na lagoa, eclodem e sai uma larva. Lembra da larva? Miracídio. Essa larva penetra no caramujo, se reproduz por partenogênese a partir de ovos não fecundados e origina uma outra larva, chamada cercária, aquela que penetra na nossa pele e aí você sente uma coceira, certo? Então, larva que origina larva. Pedogênese, que é um tipo de partenogênese. Olha lá. Então a gente tem aqui os gametas, o zigoto, que dá origem à larva. A larva, como eu estou falando, pode ser, por exemplo, a cercária. Olha aqui, eu já coloquei, ó. O ovo origina uma larvinha, com esse eclode, né? Formando o miracídio. E essa larva que origina a larva, olha lá, o miracídio vai dar origem à larva cercária. Então, isso é chamado de pedogênese. Por quê? Porque o miracídio, para formar a larva chamada cercária, ela origina a cercária por um tipo de reprodução sexuada conhecido como partenogênese. Porém, ocorre durante a fase larval. Por isso que eu chamo de pedogênese. Lembrando que a pedogênese é um tipo de partenogênese, que ocorre na fase larval. Beleza? Isso acontece com o causador da barriga d'água ou esquistossomose, Schistosoma mansoni. Outro caso que a gente tem também de reprodução larval, tá? É o que acontece com esse animalzinho bonitinho que você está vendo aqui, certo? Ele é chamado de axolote, beleza? Para quem não lembra, é a larva da salamandra. Ele teve um probleminha na tireoide, né? Durante a produção do iodo, ele não está conseguindo produzir iodo adequadamente. Então, o que acontece com esse animal? Pode acontecer. Você sabe que a salamandra é um anfíbio. Ela tem fecundação, né, externa, bota os ovinhos na água, fecunda, ok? Aí ele vai dar origem a um ovo, o ovo vai formar, vai se reproduzir por mitose, vai originar a larvinha, chamada axolote, e a larvinha vai sair da água e vai virar uma salamandra adulta e vai para a terra, ok? Mas tem casos de larva que não conseguem sair da água, por um problema na tireoide, na produção de iodo. E aí, Edilson? Aí ela vai ficar sendo larva a vida toda, certo? E aí ela vai se reproduzir na fase larval, só que não é por partenogênese, aqui vai ter fecundação. Se ela reproduzir na fase larval, você vai chamar de neotenia. Olha ele aqui, ó, né? A neotenia vai acontecer em algumas espécies, como é o caso a larva da salamandra. Não esquece disso, reprodução larval. Temos a poliovulação, agora vamos tomar cuidado. Gente, a gente sabe que tem gêmeos dizigóticos e gêmeos monozigóticos. Os monozigóticos são os idênticos e dizigóticos são diferentes. Eu tenho aqui casos, né, como você está vendo na imagem, de gêmeos diferentes. Certo? É possível acontecer gêmeos diferentes, até de cores diferentes? Claro, cores diferentes, sexos diferentes, um menino, uma menina, dois meninos, duas meninas serem diferentes. A poliovulação é o que vai originar, por exemplo, os chamados gêmeos dizigóticos, também conhecidos como gêmeos fraternos. Para quem não lembra, os gêmeos fraternos são gêmeos geneticamente o quê? Diferentes. Correto? Muito bem. Então, nesse caso, a mulher ela vai liberar óvulos, né, diferentes, que serão fecundados por espermatozoides diferentes. E aí vão formar crianças diferentes. Beleza? Joia? Olha aí. Então, isso é muito comum acontecer na poliovulação. Acontece na espécie humana, acontece em animais como as cadelas, que vocês já viram já, né? Cadelas ter filhos de pais diferentes, gatas, filhos de pais diferentes. Isso é muito comum acontecer. Isso você chama de poliovulação. Até eu, olha só, para quem não sabe, né? Eu, o Brad Pitt e o Tom Cruise, como você está vendo aqui, nós somos irmãos, né? Formados por poliovulação. Você pode até perceber a parte branca do meu olho, ó, igualzinha do Tom Cruise e do Brad Pitt. Somos irmãos gêmeos dizigóticos, né? Formados por óvulos diferentes, espermatozoides diferentes. Beleza, galera? Mesmo pai, tá? Beleza? Nesse caso, foi o mesmo pai. Vai lá, continuando nossa aula. E agora temos o caso da polioembrionia. Polioembrionia é o que vai formar gêmeos iguais, gêmeos idênticos. Então, nós temos aqui os gêmeos monozigóticos. Nesse caso, a mulher só vai liberar um óvulo, que só vai ser fecundado por um espermatozoide.
E automaticamente ele vai se multiplicar várias e várias vezes, e aí o embriãozinho se separa. O embrião se separa em dois, formando dois indivíduos geneticamente iguais. E detalhe, aqui não podem ser do mesmo sexo, aqui devem ser do mesmo sexo. Dois meninos, duas meninas, pode ser trigêmeos, certo? Não importa, mas a mulher só liberou um óvulo. É muito comum o aluno falar assim, professor, gêmeos, né? Entraram dois espermatozoides. Galera, pode até entrar dois espermatozoides no óvulo, mas não vai fecundar. Isso é chamado de poliespermia, às vezes acontece. Para fecundar é um óvulo, um espermatozoide. Nesse caso, poliembrionia. Beleza? Olha, acontece com tatu, acontece com mamíferos, certo? Eu até montei um esqueminha bem legal aqui só para você lembrar, ó. No caso dos gêmeos idênticos, como eu te falei, a mulher libera um óvulo que é fecundado por um espermatozoide, certo? Aí você tem um ovo. O ovo ele se divide em dois, como você está vendo aqui, forma duas massas embrionárias, formando dois gêmeos geneticamente o quê? Iguais. Diferente dos dizigóticos, né? Também chamado de bivitelinos, também chamados de gêmeos fraternos. Gêmeos o quê? Diferentes. É um caso de poliovulação. A mulher libera óvulos diferentes que são fecundados por espermatozoides diferentes. E nós vamos ter massas embrionárias diferentes, formando indivíduos geneticamente diferentes. Belezinha? Bom, gente, e para fechar, né, reprodução sexuada, a gente vai falar de metagênese. Metagênese também é conhecido como alternância, olha lá para quem não se lembra, de gerações. Você chama de alternância de gerações. Isso acontece muito, por exemplo, com quinidades. Planta, sem comentar, todas as plantas realizam metagênese, ou também chamado de alternância de geração. O que é isso? É fase sexuada e assexuada no mesmo ciclo. Você está vendo aqui um caso bem comum, olha lá. Ó. A gente tem aqui um pólipo, esse pólipo vai se reproduzindo, formando vários pólipos um sobre o outro, certo? E aí, por reprodução assexuada, ele se destaca. Na aula anterior eu até falei que isso aqui é chamado de estrobilização. Tá lembrado? E aí o que acontece? Uma dessas águas vivas, né? Olha lá, eu vou ter aqui um que é macho. Aí um outro pólipo, né? Um outro indivíduo, desculpa, que também se reproduziu por estrobilização, formou uma outra água viva. Aqui eu tenho um macho e aqui nós temos uma fêmea. Então, a água viva foi formada por reprodução assexuada. Só que daí as medusas, elas se reproduzem, liberam espermatozoides e óvulos que fecundam e formam os zigotos. Uma célula, 2, 4, 8, 16, vai dobrando, dobrando, dobrando. Só que agora, como teve a participação de gametas, a reprodução é o quê? Sexuada. E vai dar origem a novos pólipos. Então, os pólipos originam as águas vivas e as águas vivas originam os pólipos. Certo? Então, pólipo para água viva, assexuado. Água viva para pólipo, sexuado. Então, como eu tenho fases assexuada e sexuada no mesmo ciclo, eu chamo isso de metagênese. Belezinha? Galera, uma questãozinha aqui para a gente poder finalizar. Vai lá. Ao analisar alguns anfíbios em seu momento de reprodução, percebeu-se que alguns realizam fecundação externa, fecundação na água, por exemplo. O aluno então concluiu que se tratava de uma reprodução assexuada. Por quê? Porque a fecundação externa, peixe é assexuado, fecundação externa. Tá? O aluno está correto? Não, o aluno não está correto. Então, onde tem sim, você já cancela. Não, pois a reprodução assexuada é exclusiva de bactéria. Errado. Bactéria, animal, porífero também se reproduz assexuadamente, lembra? Não, pois em uma reprodução sexuada é necessária apenas a combinação do material genético. Ok, de cara, letra D aqui, ó. Né? Não importa se a fecundação é interna ou é externa, tem que ter fusão de material genético. Teve fusão de material genético? Teve. Então a reprodução passa a ser sexuada. Beleza, galera? Joinha? Então a letra D é a resposta. Não, pois mesmo que não ocorra transferência de material genético para haver reprodução sexuada, basta apenas que exista um macho e uma fêmea. Legal, e aí, como é que ele reproduz? Nesse caso aqui, né? Questão errada. Gente, muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Valeu, grande abraço.